Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Soltou o verbo, Abel está de olho, craque do Boca manda mensagem para o Palmeiras. A semana começou com a ansiedade e os hormônios a milhão para a torcida do Palmeiras. Tudo isso porque o Alviverde enfrentará o Boca Juniors pela primeira partida das semifinais da Libertadores da América na Argentina, em busca de seu quarto título na história e o terceiro em um espaço de 4 anos. O Verdão, que se lembra de uma dolorida eliminação na Libertadores para esse mesmo Boca, começa a ver os recados que os jogadores estão deixando em tom de provocação e motivação. O jogador da vez foi o atacante uruguaio Edinson Cavani, que chegou como uma das grandes contratações da equipe nos últimos anos. O jogador escreveu nos stories de seu Instagram a seguinte mensagem: "Não se desiste, para frente sempre com fé, amigos", fazendo alusão ao confronto que acontecerá nesta quinta-feira 28. Apesar de ser um jogador conhecido, o mesmo não faz um bom campeonato argentino e não tem muitos tentos anotados pelo time argentino. A expectativa pela partida entre os dois times é gigante, tanto pelos torcedores como pela imprensa. O jogo dessa semana acontecerá na La Bombonera, tradicional casa do Boca, e a volta será no Allianz Parque, uma grande arma do Palmeiras que é muito forte em sua casa. Ambos os jogos esperam capacidade máxima de torcedores nas arquibancadas, e promete ser um confronto emocionante. Está de olho, Gustavo Scarpa +2, Palmeiras age na surdina, prepara a situação e torcida palmeirense fica enlouquecida. Embora esteja focado no próximo jogo das semifinais da Copa Libertadores, o Palmeiras também já pensa na temporada de 2024. A equipe comandada por Abel Ferreira, embora esteja em disputa pelo Brasileirão e Libertadores, já mira o planejamento para o próximo ano. Ainda mais que o Verdão pode perder atletas para o ano que vem. Com isso, ao menos 3 nomes foram citados ao longo desta semana que passou. Uma delas sendo a mais comentada, Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Ao que tudo indica, o Verdão estava aguardando a final da Copa do Brasil para iniciar as tratativas. Devido ao vice-campeonato, a situação pode ficar mais fácil para o clube alviverde. O outro objetivo é o ex-palmeirense Gustavo Scarpa, que agora está no Olympiacos da Grécia, é outro que pode retornar e reforçar o Palmeiras na próxima temporada. O atleta teve uma passagem frustrada pelo Nottingham Forest e teve a possibilidade de retornar ao Brasil, antes de seguir para a Grécia. Entretanto, o atleta optou por seguir fora do país. Além dos dois citados, o Palmeiras monitora a situação do volante Vilazante do Grêmio. Este foi um dos nomes que entraram na pauta do Verdão e cogitado por Abel Ferreira. De acordo com o treinador, o volante gremista é versátil e pode encaixar perfeitamente na posição de Danilo, que foi vendido no começo do ano para a Europa e não teve reposição à altura do atleta. Estão com medo disso acontecer, confirmaram após vexame. Palmeiras corre por substituto de Dudu e atinge torcida do Flamengo. O Palmeiras segue firme e forte no objetivo de fazer o máximo possível dentro de campo para conseguir vencer mais 2 competições, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira sabe que as chances existem, mas que uma regularidade será necessária até o final de 2023 para que seja possível ultrapassar o Botafogo e também superar mais 2 times pela Torneio Continental. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando, e neste momento, um dos desejos é encontrar um substituto para Dudu, que teve uma lesão grave e só deve voltar em maio do ano que vem. Já ficou bem claro que será necessário abrir os bolsos caso queira trazer alguém que realmente tenha capacidade de manter o nível do camisa 7, considerado importantíssimo ao esquema. Nessa linha, quem apareceu como primeira opção é Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante tem contrato apenas até o final deste ano, ou seja, os paulistas já estão em contato, topando um vínculo mais longo e um salário mais alto do que os que estão sendo oferecidos pelos cariocas. Ainda não existe um martelo batido, mas as informações dão conta de que é algo que pode sim ocorrer em breve. Sabendo disso, especialmente após mais um vexame, desta vez na Copa do Brasil, os torcedores do Flamengo publicaram uma série de comentários, todos deixando bem claro que estão receosos com a possibilidade do craque ir jogar em um dos rivais no Brasil. Por outro lado, tiveram alguns que demonstraram até uma certa raiva, mesmo que o camisa 27 ainda não tenha tomado a decisão. Gigante brasileiro aceita pagar salário de R$2 milhões e prepara a chegada de Bruno Henrique. Bruno Henrique pode deixar o Flamengo. Um dos principais atacantes do futebol brasileiro, o camisa 27 está na reta final de seu contrato e até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação. O jogador, inclusive, foi autor do único gol do Flamengo nos jogos das finais da Copa do Brasil. O São Paulo acabou ficando com o título depois vencer no Maracanã por 1-0 e no Morumbi, apenas administrar a vantagem. Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro e apesar do desejo mútuo pela renovação, esta ainda não aconteceu. O jogador deseja, pelo menos, um contrato de 2 anos, além de uma valorização salarial. O jornalista Fabrício Lopes conta que o ponta é o único do quarteto de ataque do Flamengo que não tem o salário na casa de R$1 milhão. Porém, o Flamengo ainda não está totalmente convicto de um vínculo mais longo, abrindo portas para outros interessados. Um deles é o Palmeiras.
De acordo com o próprio Fabrício, o Verdão está disposto a pagar alto em torno de R$ 2 milhões mensais ao atleta, além de oferecer um vínculo de 2 temporadas. A proposta é mais vantajosa que a do Flamengo, mas ainda assim, Bruno Henrique quer esperar pelo clube carioca. Mais do que dinheiro, no Flamengo, o atacante quer se sentir valorizado. Porém, caso não haja de fato um acordo, a tendência é de que o ponta se junte ao time comandado por Abel Ferreira. Fim de uma era. Bruno Henrique fecha com o gigante brasileiro e deixa o Flamengo após 4 anos. De acordo com informações do apresentador Benjamin Beck, Bruno Henrique, do Flamengo, jogará em outro gigante do futebol brasileiro na próxima temporada. Ele pega todos de surpresa e informa que recebeu a informação de que um acordo já foi selado, assim BH deixará o Flamengo após mais de 4 anos. Bruno Henrique defende as cores do Flamengo desde o ano de 2019, quando deixou o Santos e assinou com o gigante carioca. Foi contratado diante de uma enorme expectativa, venceu títulos, decidiu grandes jogos e, assim, se tornou um grande ídolo do clube e da torcida. Em fim de contrato com o Flamengo, BH encontra-se na mira de vários gigantes do futebol brasileiro. O jogador é visto como uma oportunidade única de mercado e, por isso, há um grande movimento pelo atleta. O Flamengo tem ainda a prioridade do jogador, mas, segundo Benja, BH será jogador de outro clube brasileiro. De acordo com informações de Benjamin Beck, Bruno Henrique tem um acordo acertado para jogar no Palmeiras em 2024. Ele afirma ter recebido a informação de que o atacante será jogador do Verdão a partir do próximo ano. A informação que tenho é que Bruno Henrique já está acertado com o Palmeiras, disse ele. A informação que tenho é que Bruno Henrique jogará no Palmeiras em 2024. Rony surpreende e topa deixar o Palmeiras para atuar no futebol europeu. Apesar de contestado, Rony é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes nomes do Palmeiras nestes últimos anos. Multicampeão pelo time paulista, o atleta tornou-se inclusive o camisa 10 da equipe. Todavia, em 2023, Rony não vem conseguindo repetir o mesmo desempenho das últimas temporadas e acumula números discretos até então. Nas 47 partidas que disputou até aqui, o atleta marcou apenas 13 gols e distribuiu 7 assistências até então. Além disso, Rony vem perdendo diversas chances claras durante os jogos do Verdão, o que vem aumentando ainda mais a fúria da torcida. Neste cenário, nas redes sociais, alguns torcedores do Palmeiras vêm fazendo campanha para que o jogador deixe o time, algo que pode vir a acontecer em 2024. Isso porque no início deste ano, durante entrevista no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, Rony revelou ter o sonho de deixar o futebol brasileiro rumo à Europa. Vale ressaltar que no ano passado, o atleta chegou a receber sondagens do Ajax, mas esse interesse nunca se tornou concreto. Recentemente, inclusive, o atleta não tem recebido nenhuma consulta do velho continente, embora já tenha recebido algumas propostas do Oriente Médio, como por exemplo do Catar e da Arábia Saudita. Rony tem contrato com o Verdão até dezembro de 2025 e está avaliado em 13 milhões de euros, 68,4 milhões de reais. E você, torcedor? O que acha de Bruno Henrique no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.